Então, muito boa tarde. De vez em quando há um barulho de obras no prédio que não houve maneira de resolver, portanto, temos que aturar de vez em quando esse barulho, ou paramos um bocadinho, ou logo se vê se ouve. Exato, aos berros. Logo se ouve. De qualquer maneira, gostaria de começar por dizer, em nome da Fundação Carmona e Costa, agradecer que o convite que foi feito à Joana, que a Joana tenha aceito vir falar connosco hoje, e ao mesmo tempo situar um pouco as conferências deste ano. Portanto, o que foi o tema escolhido é o BAC. A maior parte das pessoas que aqui estão sabem ou já ouviram falar desta iniciativa. Muito rapidamente e em traços largos, o BAC quer dizer Banco de Arte Contemporânea e foi uma iniciativa cujo arranque se deve à Maria da Graça Carmona e Costa, que andava com esta ideia muito presente na sua cabeça e gostaria muito de que fosse atendido este desejo. E o desejo dela era que exatamente se pudessem tratar a documentação e os acervos dos artistas que se perdem e que se vão perdendo e que se dissolvem e que depois não encontram maneira de criar história. Aqui há uns 3 ou 4 anos reuniu-se, congregou-se à volta da Maria da Graça e desta ideia uma equipe uma comissão instaladora de 5 pessoas, com a Raquel Henriques da Silva, o João Pinheiranda, eu próprio, a Sara Matos e a própria Maria da Graça, que deu início a levar esta iniciativa para a frente. Que tudo começou com um acordo tripartido feito entre a Faculdade de História da Arte, a Câmara Municipal e a Fundação Carmona e Costa, de haver um determinado número de bolseiros pagos de uma forma tripartida, portanto estas 3 entidades colaboram em pé de igualdade para o seu funcionamento e através de concurso que é administrado e que é feito na Faculdade de História da Arte. Até agora já foram 5 os bolseiros que foram escolhidos e que começaram já a trabalhar. Temos aqui hoje 3 dos bolseiros que estão neste momento em trabalho, o José, o Pedro e a Stefanie, e assim deu-se início ao trabalho antes de qualquer outro passo em frente. Mas, persistentemente, foi-se batalhando para que houvesse, por parte da Câmara Municipal, uma aceitação deste projeto. E este ano, o Presidente da Câmara, Fernando Medina, aprovou que o BAC fosse uma entidade dependente da EGEAC e que viesse a ter orçamento próprio e um quadro próprio de pessoal e um espaço próprio. Tudo isso são os espaços que estão a dar este ano, ainda não estão completamente concretizados, há um espaço provisório, estamos a caminho de ter um espaço mais definitivo, o quadro está a ser estudado, qual é o quadro que deve ser de pessoal para trabalhar nestas coisas, e o orçamento também está a ser estabelecido para que dentro de um ano seja possível haver um orçamento anual que permita desenvolver o trabalho em outras, de uma forma mais persistente. As conferências deste ano, portanto, era mais do que natural que se voltassem para esta iniciativa, que é uma iniciativa muito própria da Fundação Carmona e Costa. E portanto, convidaram-se estes 4 investigadores, pessoas que pela sua vida profissional tiveram-se ligadas a este problema dos espólios e das memórias e das documentações. Como já tem sido próprio das conferências, as pessoas que são convidadas
São pessoas que têm uma experiência pessoal no campo para o qual são convidadas a falar, e até terem uma relação mais estreita, inclusive, do que só um interesse profissional. No caso da Joana, que é hoje, a Joana, vocês depois, há uma folha de sala que explica bem a sua nota biográfica e o resumo daquilo que vai falar, deixo isso para depois, mas a Joana trabalhou, de certa maneira, integrou os júris de aprovação dos bolseiros, portanto, comigo e com a Raquel Henriques da Silva, na Faculdade de História da Arte. E, além disso, está ligada também por outros projetos que ela vai falar. E dá-me, portanto, para nós uma situação muito, muito boa de ter a Joana a fazer estas pontes e estas ligações. Depois, sobre os outros, sobre o João Vieira, da Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian é, de facto, o acervo mais importante, talvez, ou dos mais importantes em Portugal, que reúne documentação artística. O João é com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que de futuro, quando o BAC estiver mais a andar com uma velocidade de cruzeiro, será com certeza a ligação, a ver um trabalho de colaboração com a Fundação Gulbenkian, com certeza, e com outras instituições portuguesas e estrangeiras. Portanto, é bom que o João possa vir dar o seu testemunho e, como sabem, também o João Vieira esteve ligado por exemplo, ao Forte de Sacavém, ao arquivo do Forte de Sacavém, que é muito importante, e a coisas relacionadas principalmente com os espólios de arquitetura. A Filipa Lounge Vicente tem feito um trabalho muito, muito interessante também no campo da fotografia e no campo da documentação fotográfica e outros, e parece ser uma boa contribuição. E o Delfim Sardo, que tem colaborado bastante com a Fundação Carmona Costa também, e que neste momento estamos numa programação conjunta para que em outubro do ano que vem haja uma grande exposição sobre o Fernando Calhau, quer seja e portanto é preciso todo um trabalho também de investigação sobre o Fernando, feito principalmente com a Fundação Gulbenkian, a Culturgesto e a Fundação Carmona Costa. Portanto, são pessoas ligadas a todo este trabalho e que se preocupam com toda esta preocupação da memória e da documentação, os acervos e espólios. É, portanto, com um imenso gosto que digamos assim, uma espécie de... Estas conferências, para mim, são uma espécie de baile de debut, de apresentação à sociedade da menina que chegou à maioridade e que não está à procura propriamente de casamento, mas de vários casamentos possíveis com outras instituições e, portanto, vamos dar início a esta sessão. Joana, está bem? Certíssimo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria naturalmente agradecer o convite feito pela Fundação Carmona Costa, mais particularmente a doutora Maria da Graça Carmona Costa e ao Manuel Costa Cabral, que muito simpaticamente me convidaram e me fizeram este desafio, um pouco em cima da hora, tenho que dar no ralhete, porque fui um pouco apanhada desprevenida, mas é com muito, muito prazer que eu venho falar do Laboratório de Artes na Montanha, que é um projeto em que estou integrada há relativamente pouco tempo, desde abril deste ano, mas que tenho acompanhado desde o seu nascimento, e que de facto acaba por ser um projeto, não é irmão, mas é primo do Banco de Arte Contemporânea, porque partilhamos uma série de questões e partilhamos até uma série de pessoas envolvidas no projeto. Em primeiro lugar, a professora Raquel Henriques da Silva, que está envolvida no Banco de Arte Contemporânea desde que começou a ser pensado e desde que foi constituído, e que está envolvida também neste projeto Laboratório de Artes na Montanha. Eu quase poderia fazer do meu título da apresentação, usar o mesmo subtítulo que o Manuel utilizou para as conferências: guardar o passado, investir no presente e informar o futuro, memória e documentação, acervos e espólios, porque de facto são estas problemáticas que estão a ser abordadas também no projeto em que eu estou envolvido. Eu organizei esta apresentação estou a falar muito rápido.
Peço desculpa, quando fico nervosa fico assim em modo rápido. Organizei esta apresentação. Primeiro vou fazer uma contextualização mais institucional, para dar um enquadramento para vocês perceberem o que é este novo projeto, e depois falarei de algumas questões relacionadas com a minha atividade específica, que é as questões de investigação, e de investigação juntamente com o artista, com o espólio de artista, neste caso de espólios com artistas vivos, trabalho com artistas vivos e naturalmente a Graça Moraes. Só para fazer um pequeno contexto, creio que dispensa apresentações a pintora Graça Moraes, nascida em 1948, cresceu numa pequena aldeia de Trás-os-Montes, fez a sua formação, como tantos outros artistas, numa Faculdade de Belas Artes, no Porto, e depois prosseguiu a sua carreira, os seus interesses, deu aulas, continuou a desenvolver o seu trabalho, com alguma experiência também fora do país, com esta componente mais cosmopolita e este interesse também de explorar outras paragens para o desenvolvimento das suas pesquisas conceptuais e da sua própria prática artística, e depois regressou a Portugal, onde tem feito o seu trabalho. O percurso de Graça Moraes e a sua obra, sobretudo, reflete de facto essa ligação entre memórias e vivências muito pessoais e muito ligadas a um território próprio, que é o seu território de Trás-os-Montes, mas também a um território mais abrangente, que é o mundo. E a Graça tem desenvolvido um trabalho que tem essas duas componentes, ou seja, podemos identificar na sua obra esta ligação mais terra a terra, mais territorial, muito Trás-os-Montes, muito norte, mas também com outras geografias que ela habitou, ou por residências artísticas, ou por viagens, como por exemplo Cabo Verde, ou o Japão, por exemplo, e ela tem séries de trabalhos feitas nesses outros territórios, nessas geografias, e foi justamente inspirado nesta duplicidade de uma pintora que está muito ligada ainda à sua terra e que é reconhecida e que é considerada um bem ativo no território de Trás-os-Montes, de onde ela é originária, e foi tirando partido, como eu estava a dizer, dessa questão de ser ligada à terra, mas ao mesmo tempo ter um posicionamento e também um pouco mais abrangente, ou seja, também ser uma cidadã do mundo, de facto, e isso refletir-se na sua matéria, ou seja, esta ligação entre o local e o global, que é algo que hoje em dia se fala muito destas duplicidades e das vantagens e desvantagens desta dicotomia, destas tensões, foi tendo em conta isso que se decidiu no Instituto Politécnico de Bragança a construir um projeto, um novo laboratório que foi constituído com um protocolo de colaboração sediado em Bragança e com vários parceiros institucionais, entre eles o Instituto Politécnico de Bragança, que é o sítio que acolhe cientificamente este novo laboratório, a Câmara Municipal de Bragança, que dá outro enquadramento e também dá apoio ao projeto, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de que sou investigadora, e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que são as questões relacionadas com o financiamento nesta fase de arranque, e com a própria pintora Graça Moraes, naturalmente, que dá um nome ao projeto e que é uma parte muito ativa e muito presente no seu desenvolvimento. Eu vou só falar um pouco destas instituições, porque somos quase todos de Lisboa, creio, ou pelo menos não estaremos tão atentos à realidade institucional de Bragança. O Instituto Politécnico de Bragança é a instituição que acolhe cientificamente o projeto através de duas unidades orgânicas, um centro de investigação, que é o Centro de Investigação de Montanha, e a Escola Superior de Educação. É muito curiosa, normalmente eu estou neste momento, por causa deste projeto, vinculada como investigadora também ao Centro de Investigação de Montanha, que é um centro de investigação científico, está vinculada à Escola Superior de Agronomia, portanto eu tenho um cartão da Escola Superior de Agronomia, que é algo muito estranho no meu percurso.
Como eu estava a dizer, é um centro de investigação científico, tem vários laboratórios, trabalham muito as questões relacionadas com o território, com os materiais que o território e a natureza de Trás-os-Montes dão. É um centro, uma unidade de investigação avaliada com excelente há já vários anos, porque de facto tem vindo a ter uma equipa internacional a desenvolver projetos muito, muito importantes. Ainda hoje vi uma notícia de atribuição de um prémio por causa de uma invenção sobre proteção de alimentos para o transporte de alimentos. É neste mundo que eles se movem, mas foi decidido associar este projeto ao Centro de Investigação de Montanha para lhe dar, de facto, para ser uma espécie de incubadora de um projeto completamente diferente que vai ser nas áreas das artes e da história da arte e da produção científica, e acharam que seria o melhor enquadramento. Naturalmente, e tirando partido das várias escolas que fazem parte do Instituto Politécnico de Bragança, há também uma ligação muito, muito próxima com a Escola Superior de Educação, que é uma escola vocacionada para a formação de professores de ensino básico e de ensino secundário, principalmente, mas que também tem cursos tecnológicos e cursos de estudos avançados e de educação superior nas áreas das artes, da educação física, da música, do ensino artístico, etc. Ou seja, tem aqui uma grande abrangência e, naturalmente, por ter estas áreas de ensino artístico e de artes, seria o parceiro natural para o novo laboratório que está a ser instituído. Outro parceiro institucional, naturalmente, é a Câmara Municipal de Bragança. Estamos a falar de um território o território é grande, ou seja, Trás-os-Montes é até um território bastante grande, mas depois estamos a falar de um sítio composto por aldeias muito, muito isoladas. Não há muita gente, porque de facto há uma grande migração, muita gente sai destes territórios, portanto a massa humana também acaba por não ser muita. Portanto é natural que quando surgem estes projetos se tente agregar o máximo possível de instituições para dar força e massa humana e recursos para o seu desenvolvimento. Como eu estava a dizer, a Câmara foi desde logo um parceiro institucional necessário e muito bem-vindo, e acolhe, garante, juntamente com o Instituto Politécnico de Bragança, a gestão do projeto. A atividade e a participação da Câmara dá-se principalmente através do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, que é um centro que já comemorou este ano os 10 anos de vida e que é vocacionado não só para o estudo e exposição da obra de Graça Moraes, mas também acolhe numerosas exposições temporárias de artistas contemporâneos, nacionais e estrangeiros. Eu trouxe alguns exemplos, ou seja, não têm que ser artistas à partida vinculados nem formalmente, nem conceptualmente ao trabalho de Graça Moraes. O que se pretende de facto no Centro de Arte Contemporânea, há o espaço da Graça Moraes, mas depois há um espaço em que pretende descentralizar e dar a conhecer a um público fora de Lisboa e num território completamente muito distante aqui do centro, que é Lisboa, e até distante do Porto, apesar de parecer que não, mas acaba por ser também bastante longe do Porto. Ou seja, dar a conhecer e dar acesso a um público descentralizado à arte contemporânea nacional e internacional. A meu ver, têm conseguido até fazer uma programação bastante interessante dentro destas duas vertentes e destes dois eixos de ação, que é a obra de Graça Moraes e a obra de outros artistas contemporâneos. Outro parceiro institucional que dá uma força científica, um maior enquadramento, um enquadramento académico diferente ao projeto Laboratório de Artes na Montanha, é a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente através do Instituto de História da Arte. E é daí a participação. Foi um pedido da própria Graça Moraes, que sentiu necessidade, achava que se calhar a oferta do Instituto Politécnico de Bragança era interessante, mas se calhar não suficiente para conferir um corpus
mais avançado ao nível da reflexão e do possível trabalho que o laboratório possa vir a desenvolver, e a própria Graça sugeriu, durante o período de se começar a constituir este laboratório, sugeriu que se convidasse a professora Raquel Henriques da Silva, e naturalmente ela aceitou e ficou então associada ao Instituto de História da Arte, principalmente os grupos que estão mais associados às questões relacionadas com contemporaneidade, como o grupo de estudos de arte contemporânea, os estudos de museus e de teoria. E, naturalmente, outro parceiro fundamental, a própria pintora Graça Moraes, que se disponibiliza, que garante durante a vigência deste projeto, a disponibilizar o seu acervo para estudo, seja o acervo artístico, seja o acervo documental, e que se disponibiliza para acolher também eventuais trabalhos científicos, dar toda a informação necessária, fazer pontes com outras instituições, por exemplo, galerias ou colecionadores que ela tenha conhecimento, ou seja, ela faz esta ponte de ajuda mais direta à investigação. Como eu disse, o projeto é financiado, neste momento de arranque, é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este projeto teve o apoio muito direto do Ministro do Ensino Superior e da Tecnologia, Manuel Leitor, que de facto apadrinhou, e estas questões políticas eu também acho que acabam por ser importantes, porque às vezes podem garantir a continuidade e o arranque dos projetos, ou às vezes fazer com que eles se estagnem, e as questões políticas são sempre necessariamente importantes, embora às vezes não sejam as nossas áreas. Eu sou investigadora, essas coisas por vezes passam ao lado, mas de facto depois o enquadramento deste projeto, o facto de ser uma estrutura descentralizada e de promover territórios do interior que normalmente estão mais esquecidos, levou a que este projeto fosse diretamente aprovado em Conselho de Ministros no âmbito do Plano Nacional de Coesão Territorial. E só para falar destas ligações, até tinha posto aqui uma nota, porque agora já não sei onde está, a diretora do CINMO, do Centro de Investigação de Montanha, que falei há pouco, que foi uma das pessoas que mais impulsionou cientificamente aquele centro até ter a avaliação de excelente, esteve bastante envolvida na constituição do laboratório, apesar de não ser uma área de atuação dela. Ela é das ciências puras e duras, mas impulsionou e esteve muito envolvida na criação deste laboratório de artes. E ela neste momento foi nomeada secretária de Estado para, mesmo justamente nestas questões do território e da interioridade, para o desenvolvimento da interioridade. Portanto, só para ver como todas estas coisas estão ligadas, e de facto esta dimensão mais política e mais institucional não deve deixar de ser referida, até porque estamos a falar de algo que é aprovado em Conselho de Ministros, algo que tem o apoio direto de uma Câmara Municipal, e todos estes parceiros, os climas políticos são importantes também nestas organizações. O trabalho... estava aqui, eu estava a falar no slide para a frente, mas pronto, o contexto de Bragança e a questão do território, de estar a desenvolver um projeto que à partida pode promover emprego científico e investigação fora do eixo Lisboa-Porto. Isso foi muito importante, e daí a sua aprovação institucional e até a captação de financiamento através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O trabalho de investigação mais propriamente dito, ou seja, o meu trabalho, desenvolve-se em vários eixos. Uma das minhas primeiras tarefas, e é a minha grande tarefa, é a coordenação de um catálogo raisonné da pintora Graça Moraes, e já vamos falar disso. A criação, supervisionar e também contribuir para a criação do Centro de Documentação Graça Moraes, que não terá necessariamente só que integrar acervo e documentação da própria pintora, apesar dessa poder ser a base, mas que também possa visar acolher acervos de outros artistas, e temos aqui muitas pontes de contacto entre os nossos projetos. Ou seja, documentar de facto também obras de artistas plásticos que não a Graça Moraes no contexto geográfico de Montanha, ou seja, está-se a dar primazia a uma área geográfica
fora do eixo Lisboa-Porto, como eu já tinha dito. Dar suporte, a minha tarefa também, uma vez que sou doutorada e que pertenço a um centro de investigação, que é o Instituto de História da Arte, também dar suporte científico no desenvolvimento de currículos académicos na Escola Superior de Educação, ou seja, estamos neste momento a tentar reformular o programa de ensino artístico e com unidades curriculares que possam já estar ligadas a este projeto, a este laboratório e tirar partido de facto de um valor ativo que é o trabalho da Graça Moraes e as múltiplas ramificações que ele tem na sua interpretação para conhecer um pouco melhor e dar a conhecer aos alunos até um pouco melhor o território em que eles estão integrados no seu plano de estudos, ou seja, Bragança e Trás-os-Montes, acompanhar trabalhos académicos. Eu estou ansiosa de chegarmos a esta fase de começarmos a acolher projetos de investigação, mestrados e doutoramentos que possam, de facto, começar a estudar e a criar novas narrativas em torno do trabalho da artista, neste caso, mas depois eventualmente de outros artistas, e exposição e divulgação de resultados. Ou seja, estas são as minhas incumbências, não são poucas, naturalmente não estou ainda a fazer tudo, e de facto, quando me candidatei a este lugar, só para dar o contexto, este projeto o laboratório foi constituído formalmente em julho de 2018, demorou algum tempo a questão de serem libertadas as verbas para financiamento, etc. Entretanto, abriu um concurso para emprego científico, para a contratação de um doutor, e é assim que eu entro neste projeto, submeti-me a concurso, porque de facto depois de 10 anos a ser bolseira, nas condições de bolseira, não me posso queixar porque foram ótimas condições e permitiu-me desenvolver até trabalho pessoal e académico que me deu muito, muito prazer, mas de facto de repente ter a oportunidade de ter um contrato de emprego científico, assim com todas as componentes como deve ser, foi uma novidade e foi uma oportunidade que eu não quis deixar de agarrar, e depois de facto começou a ser muito apaixonante embrenhar-me neste mundo do trabalho com uma artista viva. Quando eu comecei este trabalho, a equipa é muito, muito reduzida, nós estamos numa fase muito inicial, portanto eu acho que ainda vamos nós aprender mais com vocês do que eu estar aqui, não sei até que ponto vocês irão aprender com a minha intervenção. Nós estamos numa fase ainda muito, muito inicial dos trabalhos. A equipa de investigação neste momento sou eu, tenho o apoio do diretor do Centro de Arte Contemporânea, Graça Moraes, mas que é um técnico da Câmara, portanto tem outros afazeres, não pode dar de facto apoio total a todas estas tarefas. Tenho um grande apoio dos meus colegas da Escola Superior de Educação em Bragança, sobretudo os professores ligados ao Departamento de Artes, mas de facto o trabalho em si, a equipa neste momento sou eu para fazer tudo isto. E fiquei em pânico, de repente, o que é que eu vou fazer com todas estas frentes de ação, com um contrato que me prevê que eu faça muita, muita coisa e que apresente resultados também, e também é do meu interesse apresentar resultados e não ficar com todo o trabalho na gaveta. E decidi em primeiro lugar fazer uma série de visitas técnicas. Em primeiro lugar, aliás, foi ir ao ateliê da Graça, conversar com ela, conhecê-la. Eu não a conhecia antes de me candidatar a este emprego. Era um dos meus receios também, era a questão de estar a trabalhar diretamente com uma artista. Podíamos não criar afinidades pessoais, às vezes pode haver incompatibilidade de personalidades, por acaso correu bem, portanto fui falar com a Graça, fui conhecê-la e tive acesso pela primeira vez depois ao seu espaço de trabalho e permitiu-me fazer uma primeira abordagem, uma primeira aproximação ao universo que eu iria trabalhar, porque de facto quando pensamos em trabalhar espólios de artistas, minha ideia era avançar com o catálogo Raisonné e centrar-me só nas obras, mas de facto há muito mais para além disso e há aqui muita gente que contacta com este mundo e de facto quando entramos no ateliê é um mundo que se abre porque temos acesso a uma série de documentação que de repente achamos isto tem que ser tudo tratado e tem que ser tudo estudado e de facto, por exemplo, quando comecei a ver as fotografias da Graça e ela própria a contar-me histórias da produção de algumas das obras, comecei a perceber que de facto é precioso e é importantíssimo
preservar, estudar, e isto depois também carece de reflexão de como inventariar este tipo de material, de fotografias, por exemplo, ligadas diretamente à produção da sua obra. A Graça gosta muito de trabalhar sobre fotografias que ela própria tira nas suas viagens, nas suas idas a Bragança e atrás dos montes, etc. E ela inspira-se, ela assume completamente isso, até recortes de jornais, ultimamente os últimos trabalhos dela até são muito baseados em imagens retiradas da imprensa, e ela assume esse processo e essa metodologia no seu fazer, e de facto comecei a perceber que temos aqui muito material relacionado com isso e que é necessário. Ou seja, não posso ficar só pelo catálogo Raisonné, inventariar obras de arte. Há todo um espólio associado e todo um acervo associado que é importante relacionar diretamente com as obras e depois desenvolver projetos sobre eles. Para além de fotografias relacionadas com as obras, há muitas fotografias sobre o próprio processo de construção dos quadros e de outros projetos artísticos. Aqui, por exemplo, isto é só uma das fotografias, mas ela tem todo registado, todo o processo, desde a execução dos próprios desenhos até a todo o processo de passagem a azulejo e mesmo durante o próprio fazer dos quadros, ou seja, ela tem muitos quadros fotografados em diversas etapas do fazer e da concepção dos quadros. E é muito interessante perceber as partes em que há avanços, em que há recuos, em que há indecisões, etc. Isso é muito interessante. E para o historiador de arte e para os teóricos, para quem estuda mais no campo da teoria da arte, são de facto bens muito, muito preciosos. Eu sei que o importante são as obras e nós devemos sempre partir da análise das obras quando estamos a trabalhar um artista, mas é muito difícil, de facto, quando temos acesso a estas fontes, ignorá-las, porque de facto elas são bastante importantes e abrem-nos novos mundos e novos olhares na interpretação da própria obra. Para além das fotografias, há muita documentação também, por exemplo, e a Graça até tem isto relativamente ordenado, muita documentação, por exemplo, relacionada com a produção de exposições. E isso pode ser muito, muito importante para o catálogo Raisonné, porque há obras que nós podemos não conseguir identificar, ou porque estão em colecionadores privados e a circulação das obras, elas têm vida própria também. Por vezes pode ser difícil chegar a elas ou confirmar, e estas listagens de obras associadas a exposições, fotografias, etc., podem ser muito, muito preciosas para a constituição do catálogo Raisonné. Alguma questão pode ir fazendo intervenções. Como eu estava a dizer, e depois as próprias obras, ou seja, é todo um mundo que se abre, de facto, de ir para o ateliê e começar a vasculhar. São algumas das imagens do ateliê da Graça. Obras, algumas emolduradas, outras não, mas estiveram em exposições, outras não estiveram em exposições, ou seja, há todo um universo por explorar. Não há propriamente um sistema de organização, ou seja, isto não é um acervo do museu, não é uma reserva do museu, portanto, o próprio acesso às obras, isto depois também é uma questão que gostaria de discutir, até depois com colegas que estão envolvidos nestas bolsas e a fazer também estudo prático e direto com acervos. O próprio acesso às obras também acaba por ser irregular, também tem a ver com o modo como elas estão organizadas ou não estão organizadas e o seu condicionamento, etc. Para além das pinturas, também depois há muita documentação que é artística, mas também é um pouco mais do que isso. A Graça escreve muito, ela tem vários diários e várias folhas de diários e páginas de diários, algumas dispersas, outras organizadas em álbuns, e também eu coloco uma questão: como catalogar isto num Raisonné, por exemplo? Ou vai para o centro de documentação, é obra de arte, não é obra de arte? Ou seja, fiquei aqui com muitas pontas e, sobretudo, quando fiz estas primeiras visitas e esta a primeira aproximação ao acervo da Graça, eu fiquei, sobretudo, foi com muitas questões e muitas interrogações e quase um sentimento de pânico: como é que eu vou começar a trabalhar isto? E eu falo muito eu, porque, de facto, neste momento estou num trabalho um pouco
ainda em modo de estar um pouco isolada neste trabalho, com muita ajuda da Graça, que também faz muito trabalho comigo. Iniciei, então decidi, vou começar a avançar com o Raisonné, senão não faço nada, portanto vamos começar a catalogar obras. Comecei a fazer isso no ateliê dela, fotografo o processo, peço desculpa, o processo tem sido, sobretudo, fotografar sempre que as imagens não estão fotografadas noutros contextos, às vezes estão fotografadas porque já foram usadas em catálogos ou em exposições, etc. Sempre que isso não acontece, eu tiro uma fotografia de registro para ficar com o registro, faço umas pequenas fichas de inventário. Por exemplo, isto é só uma pequena amostra do trabalho que foi feito este verão, isto são tudo inéditos, que foram tirados no Ateliê da Graça durante o mês de agosto. Faço pequenas fichas. Quando não tenho acesso ao ateliê, porque nem sempre há disponibilidade por parte da artista, e é natural que esses tempos também tenham que ser respeitados, recorro a outras fontes, naturalmente consulto muitos catálogos, sejam monografias e catálogos só da artista, ou como também de exposições coletivas, por exemplo. Consulta noutros acervos, por exemplo, a Fundação de Serralves, que tem obras da Graça, a Fundação Carlos Gulbenkian, etc. Ainda não comecei o contacto com as galerias, mas será uma fase agora posterior. E comecei a organizar toda a informação num ficheiro Excel. Os meus colegas bolseiros do Banco de Arte Contemporânea estão com um sorriso, porque de certeza que reconhecem este formato e este recurso, que não é o melhor para de facto colocarmos toda a informação que vamos tendo sobre as obras, mas enquanto não há de facto acesso a uma base de dados profissional, ainda assim é a melhor maneira de compilar toda a informação. Tem sido um trabalho hercúleo, e vocês e quem trabalha em contexto de museu e de inventário e de galerias também saberá bem o trabalho que aqui está, ou seja, há sempre uma imagem associada, sempre que possível tento recolher imagens já em alta definição que já tenham sido feitas, sempre que não é possível eu tiro as minhas próprias fotografias e deixo uma grande nota a dizer é necessária imagem com boa qualidade. E depois as questões normais, os tipos, as dimensões, as técnicas, a coleção em que está. Muitas ainda não consegui identificar as coleções por causa da circulação das obras, naturalmente, muitas foram vendidas. Já consegui detectar várias em leilões e perceberem que o estado da circulação dessas obras. Os catálogos de leilões também são um bem muito precioso como fonte para um catálogo Raisonné. E depois tento sempre associar, isto também ainda é work in progress, associar as exposições em que a obra integrou e os catálogos em que está reproduzida, ou monografias ou outros livros em que a obra está reproduzida. Portanto, isto há aqui várias dimensões de trabalho, de facto, que não acaba. Entretanto, para me dar alguma para eu ficar mais descansada com as minhas próprias metodologias, que vou discutindo com os meus colegas, naturalmente, com a professora Raquel Henriques da Silva, com outros colegas de outras instituições. Eu fiz várias visitas, por exemplo, à Fundação Vieira da Silva, para ver como é que eles organizam o seu espólio. Fui a reservas de algumas instituições para ver as questões relacionadas com o condicionamento, ou seja, tentei informar-me porque sou investigadora, também não sou arquivista, ou seja, não tenho outras competências que se calhar faria falta num projeto desta natureza. Portanto, tentei informar-me e fui consultar também já uma série de catálogos Raisonné que estão em curso ou já estão concluídos, seja em formato impresso, seja em formato digital. Isto é só uma ligeira amostra e, de facto, quando nós começamos a ver estes projetos que estão concluídos e que têm também enquadramentos institucionais, muitas vezes ligados a universidades ou a fundações de artistas, começamos a ver em que alhada é que eu me fui meter, de facto, para fazer um catálogo Raisonné sozinha, neste momento ainda sozinha. Por exemplo, o catálogo do Cândido Portinari, que está ali naquele cantinho, demorou 15 anos a ser feita só a recolha, o registro de todas as obras em coleções particulares, em coleções institucionais, etc. Portanto, de facto, eu sei que estamos a falar de um universo um pouco mais fechado. Graça Moraes também tem obra em coleções internacionais, mas é sobretudo uma artista portuguesa, portanto será mais fácil conseguir localizar as obras, mas ainda assim
não deixa de ser assustador o nível de trabalho que é necessário e, de facto, quando começamos a ver estes projetos e a quantidade de ramificações que eles depois também possibilitam ao nível da investigação, ou seja, eu gosto de fazer este trabalho técnico e de recolha, mas também gosto de outros desafios, ou seja, também depois gosto de pensar naquilo que estou a fazer e estou ansiosa por começar a ter tempo, e porque material já tenho, ter tempo de facto a começar a pensar ou numa exposição ou num bom artigo científico que possa reformular a narrativa em torno da obra de Graça Moraes. Ou seja, de facto começa a ser difícil tocar esta guitarra só com as minhas mãos, precisava de uma orquestra inteira para avançar com o trabalho. Aqui há alguns exemplos de catálogos, aliás, aqui há alguns exemplos de catálogos, e um dos catálogos que se calhar agora vai ser um modelo a seguir em projetos desta natureza e que sejam desenvolvidos em Portugal será o catálogo do António da Costa, que foi desenvolvido na Fundação Carlos Gulbenkian com coordenação do Fernando Rosa Dias, professor na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. É um projeto que teve um enquadramento institucional muito específico, que é a Fundação Carlos Gulbenkian, ou seja, dá outro enquadramento e outra sustentabilidade, mas que de facto ainda já este é um modelo possível, ou seja, a partir de uma integração dos dados recolhidos numa base de dados profissional que permita quer a gestão de obras, quer a gestão de informação e a sua visibilidade ao público. Neste momento, de facto, o que se está a passar é que estou a fazer muito trabalho que ainda está fechado na gaveta e que não é visível, é quase como se não acontecesse, e isso depois começa a ser muito frustrante para as pessoas que estão a trabalhar. Neste caso já há uma consistência, o catálogo é consultável, apesar de ainda ter bastantes lacunas, não sei neste momento como é que está, se vai haver ainda alguma reformulação e desenvolvimento do projeto, mas poderá ser um modelo, pelo menos a ter como base e a pensar no desenvolvimento do projeto. Uma questão muito importante também, que eu já referi, é a questão do acesso e do trabalho com o artista. Quando eu estava muito habituada, na minha experiência profissional, a trabalhar sobretudo, vindo de um doutoramento em que trabalhei uma personalidade morta, portanto era relativamente fácil o acesso e com acervo institucional, o Dr. José de Figueiredo, do Museu Nacional de Arte Antiga, foi a minha tese de doutoramento, portanto não tive grandes problemas na questão de lidar com a documentação e mesmo com a criação de um discurso sobre aquela personagem. De repente venho para o mundo da arte contemporânea trabalhar com uma artista que está ativa, que está profundamente ativa, ela continua a trabalhar e isso implica muitas questões, ou seja, se às vezes é difícil aceder aos acervos, e se calhar é um problema que também o Banco de Arte Contemporânea pode vir a ter, às vezes há vontade por parte dos detentores dos acervos de que esses acervos sejam estudados e sejam divulgados, mas às vezes também há alguma resistência, porque estamos a entrar num espaço de intimidade, estamos a entrar nos ateliês, vamos ver documentação que ainda não foi vista, portanto, às vezes podemos ter acesso a informação que pode ser mais sensível, por exemplo, e aqui não é muito diferente com a diferença de que a artista está presente e nos pode fazer já essa seleção, ou seja, a entrada num espaço de intimidade é algo que se constrói, ou seja, é uma dificuldade da parte dos investigadores, e não falo só de mim, mas quem venha a fazer um doutoramento ou um mestrado sobre a Graça Moraes, há que saber conquistar um espaço e uma relação mais pessoal com a artista, no caso da Graça, mas poderia ser com qualquer outra, e isso é algo que tem que se ir construindo. Ou seja, pode trazer às vezes alguns constrangimentos, não é o meu caso felizmente, mas às vezes mas há constrangimentos depois na investigação, ou seja, os meus tempos de disponibilidade para ir fazer a pesquisa não são iguais aos tempos da Graça. Há dias em que ela não lhe apetece falar comigo, não me apetece receber porque quer trabalhar e não tem disponibilidade de facto para estar a receber uma investigadora que está ali a medir quadros, a perguntar Graça, tem a data, lembra-se, recorda-se uma história.
Ou seja, às vezes não há essa disponibilidade, não lhe apetece, eu percebo e respeito, e tenho mesmo que respeitar completamente esses tempos. Ou seja, às vezes há estas restrições, mas por outro lado há esta vantagem enorme, que é o privilégio de estar a trabalhar com o artista e de poder emergir de uma forma completamente diferente dentro da sua obra. Ou seja, nós temos acesso, ao estar a trabalhar diretamente com o artista, temos acesso a informações, a pequenas histórias que podem ser muito, muito, muito fecundas depois no processo, que eu estou ansiosa de chegar, no processo de divulgação deste espólio. Ou seja, as vantagens são muitas. Uma vez o Jorge Martins, quando fiz um primeiro trabalho sobre ele, ainda antes de o conhecer, depois quando o conheci, ele disse-me que os historiadores de arte têm muito medo dos artistas vivos e que gostam de trabalhar com artistas mortos. E eu, na altura, não achei que fosse totalmente correto, mas eu, por acaso, sim, é mais fácil, de facto, trabalhar com os artistas mortos, mais fácil lidar com herdeiros, apesar de tudo, porque pode ser muito constrangedor, de facto, para um investigador ou para um historiador de arte. Se calhar tem a ver também com a minha experiência nestas lides, apesar de tudo. Não foi a minha área, logo o meu campo primeiro de atuação, e de facto às vezes pode ser muito constrangedor e faz-nos um pouco de medo lidar com o artista vivo, porque será que ele vai gostar daquilo que escrevi? Será que vai concordar com a minha interpretação? Mas de facto, felizmente, vivemos num mundo em que as interpretações podem ser múltiplas e desde que sejamos todos crescidos e que haja respeito, coisas fazem-se. Eu tenho cada vez gostado mais de trabalhar com artistas que, de facto, podem-me dar muito a conhecer sobre o seu trabalho e, a partir do seu trabalho, dar muito a conhecer sobre o trabalho de outros artistas e da própria história da arte. Ou seja, a mim, levou-me a refletir e a repensar o meu posicionamento enquanto investigadora na área da história da arte, enquanto historiadora de arte, este trabalho mais próximo com artistas. E não por acaso falo aqui do Jorge e trouxe aqui uma provocação, e não é provocação porque tem a ver com esta ligação a um artista que está ativo e felizmente ainda muito, muito, muito fecundo na sua produção e nas suas atividades, desta ligação, ou seja, tive esta ligação com a Graça por via deste projeto. Já tinha tido a oportunidade de contactar com o Jorge há uns anos, por causa de uma exposição na Fundação Vieira da Silva, em que fiz um pequeno texto, uma biografia, nada de muito desenvolvido, sobre o percurso dele, e há uns tempos ele telefonou-me a convidar, a pedir uma sugestão se eu poderia indicar alguém que lhe fizesse as transcrições de alguns cadernos. Eu não hesitei, acho que nem hesitei um segundo e disse: Jorge, eu faço isso, estou cheio de trabalho, mas farei isso com muito gosto. E tem a ver justamente com ter noção do maravilhoso que é entrar num mundo do artista, neste caso não através só da sua obra plástica, mas neste caso através num mergulho muito grande, numa parte muito íntima da produção do artista, que são os seus cadernos, os seus diários gráficos, os seus pensamentos mais íntimos. Temos estado a fazer, já fizemos as transcrições de uma bela 150 de cadernos que irão ser publicados em breve. Temos aqui os culpados do crime nesta sala e é com muito gosto que partilho. Acho que já posso partilhar a edição deste trabalho. E isto só para reforçar de facto o quão bom é trabalhar com o artista. E neste caso, tal como na Graça, há muitas vantagens, porque conseguimos se calhar fazer um melhor rastreio da informação e daquilo que estamos a ver, ou seja, conseguimos interpretar um pouco melhor aquilo que estamos a ver. Às vezes não por via direta, eu não pergunto diretamente: Jorge, mas isto é relativo ao quê? Mas vai-se subentendendo pelas trocas de palavras, pelas pequenas histórias que são contadas, etc. A nossa visão, ou seja, a visão depois sobre a produção deste artista, independentemente das ligações pessoais que possa haver, destas afinidades mais pessoais,
o meu olhar sobre a obra destes artistas, de facto, hoje é completamente diferente pela oportunidade que eu tive de entrar neste mundo. Não quer dizer que depois vá partilhar tudo isto com toda a gente. Há coisas que são mesmo do foro mais íntimo e que devem ficar assim resguardadas, mas para mim, pessoalmente, tem sido um grande privilégio, e acho que é muito bom termos esta oportunidade e que os artistas também se preocupem em transmitir e dar acesso a esses acervos, que não só a sua obra, que pode ser vista em catálogos ou em exposições. Vou só falar aqui de alguns projetos que têm afinidades com os nossos, e não sei se não será de repensar ou pensar eventuais contactos com estas instituições. A Fundação Joan Mitchell, nos Estados Unidos, tem um projeto próprio chamado CALL, Creating a Living Legacy, que é vocacionada justamente para a criação e para a gestão de espólios de artistas vivos. Foi uma preocupação da pintora no final da sua vida: o que é que eu vou fazer a isto tudo, o que é que eu deixo para aqueles que cá ficam, porque de facto, mesmo quando há fundações e mesmo quando há institucionalizações de espólios, não há um controle efetivo do artista depois o que é que vai acontecer. E a preocupação dela foi dar um enquadramento àquilo, ou seja, ela conseguiu logo prever aquilo que gostaria que acontecesse ao nível da gestão do espólio, ao nível do seu estudo, da sua divulgação, na posterioridade, ou seja, depois de falecer. E achou que seria interessante criar uma instituição que desse esse apoio a outros artistas que estivessem nessa situação, ou seja, artistas que têm espólios, que podem ter herdeiros ou podem não ter herdeiros e não têm contextos institucionais ou não têm fundações ou associações que possam garantir a coesão e o estudo do espólio na posterioridade. Esta instituição tenta dar resposta e apoio a isto, formando, e agora começa a ser uma nova profissão, na Alemanha também está a ser desenvolvida, a profissão de gestor de espólios de artistas vivos. É uma coisa, parece, se calhar agora vai ser um nicho de mercado, se calhar podemos nos posicionar neste nicho, mas começa a ser algo que de facto começa a ser falado em diversos meios, e que poderá ser interessante, se calhar, fazermos alguns pontos com eles. Às vezes há workshops que eles fazem para dar alguma formação, eles dão também algum aconselhamento jurídico, e há muitas instituições que já estão a especializar-se nestas questões jurídicas. Claro que aqui em legislação no estrangeiro a nossa é diferente e terá que haver outro enquadramento, mas são questões que são importantes de pensar. E, naturalmente, eu creio, e estava a dizer que este projeto, o Laboratório de Artes na Montanha, deve ser um parceiro natural do Banco de Arte Contemporânea, porque de facto partilhamos estas questões, e creio que em sede consultiva, na organização de alguns eventos, etc., teremos toda a vantagem. Eu estava a dizer isso há pouco à Stephanie, há vantagem em nós tirarmos partido, nós em Bragança tirarmos partido da centralização do Banco de Arte Contemporânea, mas também creio que poderá haver vantagem ao contrário, ou seja, do Banco de Arte Contemporânea também tirar partido de uma certa descentralização que Bragança também tem para oferecer. Por exemplo, há um centro de arte contemporânea aberto que pode organizar exposições, eventos, congressos. Bragança está longe de Lisboa, mas está muito perto de Espanha, e também poderá ser aqui uma via a explorar. Portanto, creio que poderão ser feitas estas pontes naturais. E, por fim, chamo só a atenção a um encontro internacional que estamos a organizar. Foi um desafio da Fundação Vieira da Silva, com a qual também colabora já há bastantes anos. A ideia inicial seria organizar um encontro sobre museus monográficos de artistas ou fundações de artistas. No entanto, como envolvi-me neste projeto e tive um novo enquadramento institucional na minha investigação, fiz a proposta à Marina se não poderíamos dar aqui, se calhar, uma volta e criar um encontro sobre legados de artistas. Temos um Call for Papers aberto neste momento. Um dos nossos parceiros é o Banco de Arte Contemporânea, através da Sara Antónia Matos, que é membro da Comissão Científica, e fica aqui o apelo a quem trabalha com galerias, a quem trabalha com artistas,
etc., e catálogos Raisonné e tudo isso, que façam propostas, que contactem e que teremos muito gosto em discutir e partilhar informação, porque de facto eu estou num momento ainda muito inicial, portanto isto até para mim foi mais organizar as ideias, foi também a possibilidade de organizar as ideias e de partilhar algumas das questões que me atormentam efetivamente, que eu vivo muito preocupada se conseguiremos dar vazão a isto. Espero que a equipa é um laboratório, neste momento é um laboratório que ainda é um projeto, a ideia é que ele a médio e longo prazo se constitua como uma unidade orgânica mesmo, tal como é um Instituto de História da Arte, por exemplo, ou seja, que tenha uma autonomia, que tenha uma equipa científica a trabalhar para criar mais e mais ramificações e com vocês e entre nós. Ou seja, que seja, tal como o desenho da Graça Moraes, que seja um raminho que vai dando as suas azeitonas, que são um fruto, mas também são semente para que algo mais venha a crescer. É só. Muito obrigada. Joana, muito obrigado. Eu estou com a sensação que me esqueci de imensa coisa, Não faz mas se mal. tiverem questões a colocar... Eu gostava de dizer duas ou três coisas sim, sobre a sua claro, conversa. claro. E, por um lado, queria dizer que você acertou na mousse, quer dizer, ao fazer o convite, às vezes as coisas são um pouco escondidas, mas você falou exatamente aquilo que eu gostaria, pelo menos pessoalmente, que fosse falado. Ai, que bom, ou seja, fico muito satisfeita. levantaste, Vou responder bem agora vou ao tratar por tudo, sim, levantaste um véu sobre um trabalho que é engraçado, desde os primeiros passos do BAC até agora, foram-se descobrindo imensas dificuldades, fossos. Não estou a falar agora dos problemas de ordem institucional e dinheiro, estou a falar mais do problema logo do ataque às várias experiências de contacto, quer com artistas que já faleceram, quer com artistas vivos, e a importância. É engraçado pensar, estas coisas às vezes não vêm por acaso, quer dizer, se a Dona Maria da Graça Carmona Costa tive há 4 anos este vislumbre de levar isto para a frente, estava a entrar na onda do surf, uma coisa que está a acontecer por todo lado. Sim, sim. E que tu abriste muito a esse esquema, é muito engraçado. Por outro lado, há um problema de uma abertura que me parece muito importante, nós falámos sobre isso na preparação desta conversa, de uma abertura mais inclusiva e mais alargada, quer dizer, há sempre muitas ideias feitas sobre artistas que são classificados a priori de bons, artistas que são classificados de maus, não interessa. E em Portugal há uma grande tendência para pôr tudo dentro das suas escritas. E é muito importante mexer nisso tudo e perceber que as coisas têm valores relativos que são muito importantes de serem estudados e analisados. E muitas vezes descobrem-se coisas, dá-se valor às vezes, aquelas manias que a gente falou, do Fernando Pessoa, do Almada, que esgotam tudo e de repente não há mais nada, não é? Os únicos. E de repente, depois descobre-se que há nomes que ficaram perdidos nas malhas da história que são tão importantes de serem reavivados. Acho que isso anima imenso e o objetivo foi exatamente pôr-nos em campo e de encontrarmos parceiros e de dar a conhecer aquilo que gostaríamos que todo o trabalho hercúleo que há para fazer. Muito obrigado, Joana. Eu é que agradeço também. Não sei se alguém, se querem fazer algumas perguntas, alguém quer pôr alguma pergunta, ou fazer algum reparo, ou alguma crítica, se há alguma coisa, ficam com o meu contacto, se for necessário, também alguma coisa através do Manuel, podem contactar-me. Sim. Muito fora, mas eu vivo no Nordeste alentejano, que eu acho que ainda está mais isolado que o Nordeste transmontano, e que se termou de ver, né, está de facto mais isolado. Vejo que apareceu agora uma iniciativa ligada ao João Vieira. Evidade. Ótimo, não estou a dizer como é que isso pode articular ou não. Estava a perguntar à Joana, porque de facto a multiplicidade de iniciativas é importante. A maneira como elas se conjugam e se podem apoiar mutuamente tem que ser importante também. Porque se começamos com criações completamente independentes, isto às vezes tem a ver um bocadinho com a maneira como os municípios, e eu estou a falar de cidade, porque conheço. A Bragança conhece um bocadinho melhor, fiz lá uma exposição
fui lá à exposição do António da Costa, que tinha estado em Lisboa, e estive muito bem em Bragança, fui ótimo estadia, depois tive lá um trabalho também que eu gosto muito. Mas, de facto, é um problema que é normal, é legítimo que o João seja lembrado na terra dele, no lugar dele. Como é que isso se pode articular? Quer dizer, não é uma pergunta para responder já, mas é um problema que se põe de pé. Como é que isso se articula, como é que isso não se desfaz, como é que isso não se desmultiplica de uma maneira que se torne insignificante. É um problema que às vezes se nota nestas coisas. E estou a ver mais um bocadinho em relação a municípios que eu conheço mais ou menos, uma sensação de independência, não estou a falar de idade, pode ser macro, que tem a ver, de facto, associações poderosas no município, junto com as escolas locais, obviamente, no caso em Bragança, junto com instituições mais centrais, isso é muitíssimo importante. Não sei se há alguma coisa, porque eu achei ótimo que aparecesse a ideia do João Vieira lá em cima. Agora, é possível alguma articulação? Não é agora, qualquer dia, torce mais forte, não é assim tão grande. Já tem muito que fazer, mas como é que isso se resolve? Não sei se há até já qualquer articulação ou não, já não há, nem tem que haver. Eu creio que devia haver articulação e eu acho que neste momento a articulação possível é através das instituições académicas. Ou seja, porque é muito difícil, de facto, as câmaras têm os seus próprios programas e as suas próprias agendas e naturalmente estão muito vocacionadas para dentro, claro. E creio que será mais fácil e por isso é que estes dois projetos são tão importantes, por terem esta vinculação a instituições de ensino superior que se calhar permitem esta maior abertura e estas maiores confluências sem haver esses problemas com compadrios. Ou seja, mas de facto também não tenho a solução. O que eu gostaria muito, como eu estava a dizer, é que haja mesmo uma articulação efetiva. O caso, no João Cileiro, esteve 4 anos à espera que o Estado aceitasse a sua oferta. É uma coisa que eu não consigo perceber. Não tem nada a ver com este direito. Tem tudo a ver com a questão. É um artista vivo, estava com alguma saúde. Ele, quando fez a oferta, ainda não andava de cadeira de roda. Quando ele recebeu, já estava de cadeira de roda. Pronto, e isto é só para dar uma imagem um bocado brutal destas situações. Sim, e depois isto vai se relacionar com o que o Manuel estava a dizer, ou seja, estes artistas que são importantes e que têm um papel efetivo na história da arte portuguesa vão acabar por correm o risco, não vou dizer que vão acabar por ficar, mas correm o risco de depois ficar associados a fenómenos muito locais, ou seja, o João Cotileiro em Évora, o João Vieira em Vidago, a Graça Moraes Bragança, quando efetivamente o percurso e a obra deles não reflete essa questão tão local. São artistas que têm uma presença nacional e internacional até. E isso tem que ser mesmo discutido, e não estou só a falar destes artistas que são mais conhecidos, mas de facto os artistas vão começar a ser recuperados e que têm que ter um papel na história da arte, porque foram pessoas que estiveram extremamente ativas e que fizeram exposições e que tiveram crítica de arte e que tiveram um papel e que de facto têm que ser integrados e tem que ser nesta visão mais global. É um risco associar artistas a fenómenos locais, à terra. É bom para o artista, por um lado é bom para o artista ter terra, porque às vezes é a possibilidade de facto de ter uma fundação, de ter um museu com o seu nome, de ter uma associação com o seu nome, e isso traz vantagens. Mas por outro lado pode ser nocivo nessa questão de ficarem demasiado associados a um fenómeno local que não espelha aquilo que eles são, o seu trabalho. Mas de facto também não tenho uma resposta. Eu fosse só da Madeira? Exatamente. Eu tenho certeza, naquilo que afirmaste, que neste momento, pelo menos, passa por os parceiros que estão nestas iniciativas, as câmaras municipais, da universidade, não é? E os fundos da ciência e tecnologia, mas há uma dimensão muito importante que te referiste também e que acho que é muito importante para o futuro, que é por uma das relações internacionais, quer dizer, se houver uma divulgação internacional e um intercâmbio internacional, é uma maneira, porque o ser da sua terra é ser internacional. Sim, quer dizer, sim. Às vezes, sendo da sua terra, é mais internacional do que aqueles que pretendem ser internacionais. Sim. Não é? Desde o Novo México atrás dos montes. Não é? Portanto, mas
que eu acho é que também é preciso também ser passo a passo. Eu acho que tudo tem que ser feito passo a passo. Também não vale a pena pôr-se com grandes, acho eu, agora numa opinião, pôr-se com grandes planos de vamos resolver o problema nacional. Ninguém vai resolver o problema nacional. E pode haver casos. Agora, pode haver e deve haver situações extremadas e aprofundadas, não é? Como aquela que estás a realizar agora com a Graça Moraes, ou com o BAC que podemos fazer também, que são coisas, ou então aquelas que surgem de baixo. Foi importante referir-te àquilo que fizeste com o Jorge Martins, que é uma espécie de uma situação baquiana, quer dizer, não é? Um bocadinho, a análise de documentação que não é a documentação de quadros, é a documentação, e graças a Deus com o Jorge em vida, não é? E portanto, poderá permitir ser uma espécie de uma contribuição extremamente... E se calhar passam-se outras, há outras a decorrer neste momento no país. É importante também conhecê-las e saber. Sim. Mas ninguém tem um exclusivo disto, não é? Não, claro tem que haver esta articulação. E para não haver esse exclusivo é que temos mesmo que criar estas redes e estes pontos de contacto. Claro. Mas a questão da A internacionalização cara internacional é fundamental. E muito obrigado por teres trazido esses exemplos. Haverá outros, com certeza, muito importantes para serem. Até porque na própria reescrita da história da arte que está a ser feita atualmente, e isso é muito visível, por exemplo, em museus como o Pompidou, a reorganização que eles estão a dar às exposições, à exposição permanente ou de longa duração, como queiramos chamar, neste momento está-se a dar muita atenção a outras geografias que já não do centro francês. Portanto, se calhar está mesmo na hora de nós mostrarmos aquilo que nós temos, e porque, de facto, cada vez que fazemos uma conferência em Paris ou em Londres, ou seja onde for, e mostramos os artistas portugueses o que eles estavam a fazer, e comparamos e contextualizamos com o que estava a ser feito ou com o que está a ser feito no resto do mundo, fica toda a gente de boca aberta porque é que nós não conhecemos isto. Temos que deixar de pensar tão pequenino, e aí é o contexto universitário que pode dar este primeiro passo. As instituições académicas, depois ligadas também a exposições e a museus, e às vezes há projetos internacionais bastante interessantes. Aí esta questão de ter um suporte científico que o Banco de Arte Contemporânea tem e que o Laboratório de Artes Graça Moraes também tem, é mesmo fundamental. Mas baby steps, de facto. Não tentar resolver os problemas do mundo neste momento. O BAC já tem um embaixador em Paris, que é o João Pilharanda, que tem procurado fazer toda essa ligação. A questão que quero comentar esta depois, falou em relações e colaborações transfronteiriças do centro. Isso tem já algum programa iniciado em relação a isso? Neste momento, da minha parte, me compete, a nível da investigação, ainda não. Sei que o Instituto Politécnico de Bragança e a Escola Superior de Educação têm muitos parceiros já internacionais, nomeadamente outras universidades, por exemplo, Salamanca está relativamente perto, mas a nossa ideia, através do laboratório, é começar a fazer contactos com também fundações de artistas e centros de arte contemporânea, ou seja, que tenham mais afinidades com o nosso próprio projeto. Neste momento ainda não tive capacidade de fazer essa prospeção, mas a intenção é essa. Sim. Também tem na área da ciência da arte. Como? Os investigadores da ciência da arte. Podem vir dessas áreas. Sim, estou a falar disso da área da ciência da arte. Portanto, estava a falar isso porque a ciência da arte analisa e investiga e cria os artistas contemporâneos e, portanto, interessa-se mais pelos vivos do que pelos mortos, que é a empresa em relação à história da arte. E por isso é que estava a dizer se há parceria. O nosso principal parceiro neste momento é o Instituto de História da Arte. Nós estamos numa fase muito inicial de trabalhos ainda, portanto ainda não começámos a desenvolver efetivamente trabalhos que envolvam até todas aquelas áreas do Instituto que eu referi. No entanto, vão ser brevemente, espero, tem agora a ver com as questões de financiamento, abertas bolsas para investigadores doutorados e
na área da criação artística, porque uma das componentes do laboratório é também fomentar a própria criação artística, mas também depois na área da investigação. E estamos abertos e receptivos para receber projetos de doutoramento que cruzam história da arte, teoria da arte, crítica, etc. Ou seja, há essa abertura e flexibilidade. No entanto, o laboratório neste momento ainda não tem uma estrutura forte e organizada, ainda não é uma unidade orgânica, ainda se está a constituir como tal e ainda não consegue acolher assim esses projetos. Mas sim, mas a intenção é essa, claro. Bom, gostava ainda de referir acerca desta sessão e agradecer a presença do Oscar aqui. O Oscar foi o curador da exposição de Jorge Martins, quer em Badajoz, quer agora em Vigo, e eu acho que é uma espécie de uma bênção tê-lo aqui para um arranque mais internacional. Exatamente. E principalmente mete sempre muita impressão nas relações internacionais este déficit que Portugal tem em relação a uma má ligação, pouca ligação, quero dizer, não é má no sentido, com a Espanha, que parecem de costas, e com o Brasil, que são estas, o Manuel Rosa que pode falar melhor sobre o Brasil, e que de facto, quer dizer, a dificuldade enorme, coisas que pareciam óbvias de haver uma relação estreita, que a exposição do Jorge Martins agora neste momento é o exemplo contrário, não é? De haver uma maior ligação. Há uma falta de conhecimento extraordinária. Não sei bem como é que se poderá atalhar, mas com certeza que será através de projetos pontuais que se poderão ir desenvolvendo. Mas acho que é um bom auspicioso o Oscar estar aqui. Eu creio que sim. Obrigado. Muito obrigada. Tá.